os que me ouvem através da internet, espalhados por todas as partes do mundo, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero ler uma passagem da Santa Palavra de Deus, que está no livro do Êxodo, no capítulo número 23. A partir do verso 20, está escrito o seguinte: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirá totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Esta é a palavra de Deus para uma rápida meditação. Neste momento, deste texto, destes acontecimentos que estão escritos aqui, o povo de Deus, no Antigo Testamento, chamado povo de Israel, fazia uma caminhada. Havia saído recentemente do Egito. Eles estão recebendo agora a lei de Deus. Moisés está recebendo no Monte Sinai, diretamente de Deus, as tábuas da lei. E, além dos 10 mandamentos, Deus enviou várias ordenanças, vários conselhos, vários preceitos para serem cumpridos pelo seu povo. Então, eu quero meditar um pouco sobre o que está escrito aqui. Em primeiro lugar, o que eu posso compreender ou depreender desse texto é que existe um controle de Deus sobre todos os acontecimentos com o seu povo e com a humanidade, de modo que nada foge ao seu controle, as mínimas coisas e também as coisas infinitamente grandes estão sob o seu olhar, sob o seu controle. Mas está dito aqui que o texto mostra que Deus não precisa, para fazer uma guerra, de armamentos poderosos. Deus não precisa de tecnologias de ponta, de tanques, de aviões, de esquadras, de equipamentos nucleares, para fazer uma grande guerra, para derrotar o inimigo do seu povo. Não, ele pode até usar essas coisas. Mas o texto nos diz que ele disse que enviaria adiante do seu povo vespas. Ele está tratando de um inseto comum na área, cuja ferroada imobilizava as pessoas. E Deus está dizendo que vai enviar vespas para
expulsar o inimigo da terra que ele havia prometido ao seu povo, que agora estava ainda ocupada pelos pagãos, pelos nativos, pelos animistas, cujo culto era pura idolatria, grosseira idolatria, e Deus não suportava. Estava mandando que o seu povo, quando entrasse na terra, destruísse a pauladas, inclusive. Ele disse: despedaçasse as colunas e os ídolos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o Senhor Deus se utiliza de algo rotineiro, completamente insignificante em relação a um tanque de guerra, ou a um cavalo de guerra, ou a um exército numeroso. Ele se utiliza de algo simplérrimo, como um inseto. Ou seja, ele não precisa de grandes invenções, dos conceitos elevados que animam a megalomania humana para fazer as suas obras acontecerem e o seu povo ter vitória. Basta um enxame de vespas. Noutra versão está escrito a palavra vespões, para expulsar o inimigo. Algo infinitamente menor do que um equipamento de guerra usado naquela época. Já havia máquinas de guerra assim. Agora, eu quero trazer a lição para os dias de hoje, a você que está me assistindo. Preste atenção. No atual momento que a humanidade passa, o Senhor Deus está se valendo de algo infinitamente menor, totalmente invisível. Um vírus está imobilizando o planeta. Algo que ninguém jamais conseguiria fazer. Quem pode assustar o planeta com um vírus? Então, Deus está fazendo isso. Deus está no controle de todas as coisas e faz algumas coisas que você não precisa, que nós não podemos entender a razão, mas são surpreendentes. A maneira como ele age, a maneira como ele faz, o modo como ele quer fazer as coisas é sempre surpreendente, é sempre inusitado, é algo inédito, é alguma coisa que o homem é incapaz de fazer. Hoje nós estamos sendo acuados, toda a humanidade está temendo a mesma medida de ameaça. Por todo mundo se faz uma ameaça, por todo mundo se assiste pelos telejornais a mesma ameaça. Porque Deus está de alguma forma fazendo valer a sua vontade. Existe um ato soberano de Deus que ninguém pode negar, ainda que esse vírus possa ter motivações políticas, as mais diversas, as mais esdrúxulas, as mais esquisitas possíveis que já são contas. Sim, há uma manipulação política, todo mundo está vendo. Há um aproveitamento político disso no mundo inteiro. Há uma guerra ideológica que se utiliza desse vírus para fazer dessa enfermidade algo muito mais assustador do que ela é. Há algo que está sendo colocado para a humanidade que não é verdade, mas está sendo levado a pretexto de que algumas coisas sejam ganhas ou barganhadas no âmbito político. Em segundo lugar, o que esse texto nos mostra é que Deus tem realmente o controle da situação e, portanto, há uma estratégia lógica nas suas ações. Elas não são assim aleatórias, alienadas, por acaso, não. Ele traz aqueles vespões, aquele enxame de insetos perigosos que podem imobilizar uma população e ele promete expulsar
esses cananeus, os inimigos do seu povo, da terra que ele prometeu dar ao seu povo. Mas diz a Bíblia que ele vai então trazer esses enxames para expulsar os inimigos do seu povo, mas não vai, ele diz aqui, eu não vou expulsá-los num ano só. Eu vou demorar mais do que um ano. Porque se eu expulsar todo mundo em um ano só, a terra vai ficar livre para a entrada de feras. As feras vão entrar e vão atingir vocês. Ora, é uma lógica tremenda de alguém que é profundamente zeloso e cuidadoso e amoroso com o seu povo. Deus está preocupado não é em esmagar o inimigo, que ele pode com um piscar de olhos. Deus está preocupado com o bem-estar do seu povo, com o bom andamento do seu povo. Então, a lógica é que a terra não ficasse totalmente livre de pessoas, mas, pelo contrário, ele até preservou os inimigos do seu povo durante algum tempo e usou-os como escudo. Ou seja, as feras que viessem não pegavam o seu povo, porque o seu povo estava escudado nos próprios inimigos. Quem é que pode ter lógica dessa hoje, né? Só Deus mesmo. Então ele faz algo admirável, porque as suas coisas são bem feitas. Ele fez isso para defender o seu povo. O que é que nós estamos vendo no ambiente mundial político? Que tipo de inimigo estaria sendo contido? Nós perguntamos, em face do que lemos, que tipo de inimigo estaria sendo contido por Deus, pela soberania de Deus, em função da liberação dessa pandemia para o mundo? Veja que há poucos dias um grande líder mundial, assim que começou a ameaça do Covid-19, disse para o mundo inteiro: é preciso cessar todas as guerras imediatamente, enquanto dure essa peste. Então, eu pergunto, será que Deus não está nos livrando de problemas bem maiores do que uma gripe que pode, se aprofundando, levar também à morte? Deus não estaria contendo um problema à humanidade, livrando a humanidade, digo, de um problema bem maior, tipo uma guerra mundial, se não fosse esse vírus que viesse agora? É de se perguntar, porque ele disse, até que o povo se multiplique, portanto ele disse, para isso também ele providenciou, portanto entre ti não há mulher que aborte, nem nenhuma mulher será estéril, para que o povo se multiplicasse, para que houvesse gente suficientemente para formar um exército, para ocupar a terra e não fosse preciso mais usar os inimigos como escudo. Até que houvesse povoamento da terra. Isso aconteceu. Nós podemos deduzir, meus prezados ouvintes, que a prevalência do mal significa necessariamente que ele esteja vencendo. Não. Nem sempre quando o mal está prevalecendo, ele está vencendo. Às vezes ele é apenas um pretexto divino para livrar o seu povo ou a humanidade de problemas bem maiores. Às vezes Deus está adiando um outro apocalipse, usando um pequeno motivo que pode assustar a humanidade, como estamos agora. Esta palavra, trazida nesta noite, é para que tenha o objetivo de lhe mostrar que todas as coisas permanecem sob o controle absoluto de Deus. Ele controla todas as coisas. Nada pode fugir ao seu olhar. O que está acontecendo aqui e em todas as partes do mundo tem o seu aval, tem a sua permissão, tem a sua determinação, tem a sua assinatura, tem o seu acompanhamento. E então, eu quero dizer a você que você não deve se preocupar demais a ponto de perder o seu sono com este problema. Esse problema é um problema de Deus. É claro que atinge toda a humanidade, atinge todos nós. E a grande sacada é essa.
O vírus tem um lado igualitarista ou igualitarizante, se é que existe essa palavra. Ele atinge todas as pessoas. Todas as pessoas são potencialmente atingíveis. Tanto faz serem brancas como pretas, como amarelas, como ricas como pobres, como homens, como mulheres, como gays, como qualquer outro tipo de gente. Todo mundo está sujeito. Então isso é uma coisa que está no controle de Deus. E só Deus pode fazer isso, para atingir a todo mundo, para fazer com que a humanidade se ajoelhe, se enterneça, se arrependa. A grande mensagem é essa, vamos falar sério mesmo, é que o homem se arrependa dos seus pecados. Os governantes, em primeiro lugar, que são os primeiros responsáveis por todas as maldades que ocorrem no mundo. E o povo em geral, que é comandado e muitas vezes manipulado e marionetado por eles. Deus quer que todos se convertam a Ele. Deus quer mostrar o seu poder. Deus quer mostrar a sua graça, porque as pessoas não conseguem ver na normalidade das coisas a mão de Deus. Elas olham para a natureza e acham que a natureza é Deus. Acham que a chuva é Deus, o sol é Deus, as estrelas é Deus, são deuses. E não veio o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não vê a mão dele. Não conhece o filho dele, o Senhor Jesus Cristo, que é dito por ele, que é o filho amado dele, é a pessoa em que ele tem prazer. Como filho é ele. Este é o meu filho amado, disse ele. Então as pessoas não conhecem, não querem conhecer, vão passando por cima. Acham que Jesus é uma pessoa qualquer. Elas vão tratando como um assunto qualquer. Não é assim. Este é o momento que Deus nos chama à responsabilidade. Você não deve ficar preocupado de ter uma depressão, de tomar remédio porque esse vírus está atingindo uma certa parte da humanidade. Não é nem uma grande parte, na verdade. É uma parte da humanidade, ela pode ser atingida e pode morrer alguns poucos. Mas, enquanto eu digo que você não deve ficar preocupado a ponto de precisar ir a um psiquiatra, mas eu quero dizer que você deve ficar preocupado com a sua vida espiritual, é com o seu estado espiritual, é com a sua alma, é com o seu destino após a sua morte. Você não deve ter medo de morrer, porque esse vírus vem lhe atingir. Você deve ter medo de, morrendo, não ter para onde ir, ou não saber para onde ir. Esse é o medo que deve ter colocado na sua cabeça, ser colocado na sua mente, e deve ocupar o seu coração, e deve fazer sim de você uma pessoa que passe uma noite chorando, arrependida pelos seus pecados, e se converta ao Senhor Jesus Cristo, ao Filho do Deus vivo, que veio a este mundo exclusivamente para sanar a sua situação e a de todo mundo. Salvar o homem de todos os seus pecados, libertar o homem de seus pecados. Essa é a missão de Jesus. Essa é a grande sacada, essa é a grande novidade, essa é a grande notícia. É o Evangelho. Jesus Cristo veio para salvar o mundo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não morra. Não morra. Deus não quer que você morra. Ele quer que você viva eternamente. Você tem a salvação, e a salvação só é em Jesus. Eu quero dedicar esse tempo, finalizando esta palavra, dizendo a você: aceite ao Senhor Jesus como Salvador da sua vida, para que você tenha certeza. Aí você vai ter paz, mesmo em meio a um momento tão difícil como estamos atravessando, um momento de guerra. Deus te abençoe. Eu quero orar. Senhor, invoca a tua bênção sobre todas essas pessoas que nos ouvem, que me ouviram agora, e que estão precisando da tua presença, do teu amparo, do teu abraço, da tua salvação. Que o Senhor Jesus encontre um coração aberto e entre na casa delas, entre na vida delas e transforme a vida destas pessoas que estão me ouvindo. E seja o Senhor delas, o Salvador delas, e deles a salvação eterna, livrando-as de seus tormentos causados pelos seus pecados, para que não vão para o inferno quando morrerem, mas tenham a vida eterna e morada eterna no céu com Deus. Eu te peço, salva, Senhor Deus, essas pessoas que estão precisando de Ti. No nome de Jesus Cristo. Amém.